Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós estamos pela primeira vez nesta casa, Associação Espírita Beneficente André Luiz, aqui em Brasilândia, Fernandópolis. A nossa alegria é muito grande de estarmos revendo alguns amigos, alguns irmãos e irmãs, para as meditações que o tema da noite nos oferece. O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, todos eles são emocionantes. Toda lição é importante, não há uma lição mais importante do que outra. As palavras de Jesus são de vida eterna. Tudo que ele nos ensina, tudo que ele nos transmite, tudo que foi anotado pelos evangelistas, por Mateus, Marcos, Lucas, João, sem mencionarmos aqui os evangelhos considerados apócrifos, toda a palavra de Jesus é palavra de vida, é palavra de libertação, é palavra de ensinamento. No entanto, particularmente, algumas lições nos tocam emocionalmente, nos tocam mais, como a que nós vamos destacar na noite de hoje. Está lá no Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, foi o último que surgiu. Está no capítulo 6. Jesus estava pregando, como sempre. Ele estava pregando, ensinando, falando aos apóstolos, aos discípulos. E por vezes, há muitos judeus, há muitos seguidores do judaísmo que procuravam ouvi-lo por curiosidade, porque dizia-se que ele era o Messias. E os judeus mais ortodoxos procuravam ouvir o que Jesus dizia, o que Jesus ensinava. E em uma das oportunidades, Jesus, ele se compara a um pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna. Os judeus se escandalizaram, porque eles começaram a perguntar entre eles: mas como? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Esse não é o filho, a mãe dele? Não se chama Maria? Como ele pode ser o pão vivo que desceu do céu?
eles se escandalizaram, porque eles eram incapazes de assimilar o espírito da letra. Eles se apegavam à letra. Eles sequer tinham boa vontade para tentar interpretar o que Jesus dizia, o que Jesus falava. E os judeus que se escandalizaram, eles foram se retirando. Narra João, o evangelista, que eles foram indo embora. Eles foram se afastando de Jesus. Pedro, Simão Pedro, o mais espontâneo dos apóstolos, observando aquela movimentação, ele se aproximou de Jesus, naturalmente preocupado, porque a multidão estava se desfazendo. E ele falou com Jesus: Senhor, estou indo embora. Eles estão se afastando, estão indo embora. Jesus perguntou a Simão: vocês também não querem ir? É muito interessante a pergunta que Jesus faz a Simão: vocês também não querem? Não querem ir embora? Mas aí vem a resposta de Simão Pedro. A resposta, que é uma pergunta. Simão responde com uma pergunta. Uma resposta extraordinária e que serve para cada um de nós na atualidade. Serve para cada um de nós no mundo atual. Serve não apenas para nós, adeptos do Espiritismo, mas também para os católicos, para os protestantes, para os cristãos em geral. Simão Pedro responde a Jesus com uma pergunta: Senhor, para quem iremos? Vejamos a resposta inspiradíssima de Simão. Senhor, para quem iremos? A quem vamos seguir? A quem vamos ouvir? Em quem vamos acreditar? Em quem vamos encontrar o que encontramos? Em sua presença? Para quem iremos? Esta pergunta, resposta à pergunta, é extraordinária. É extraordinária, principalmente, além dos cristãos, principalmente para aqueles que se consideram céticos, se consideram incrédulos, para aqueles que não acreditam em nada. Porque a exceção de Jesus, a exceção da figura do Cristo, para quem iremos neste mundo? Neste mundo vasto? Para quem iremos? Quem? Para quem? Para onde? Onde nós vamos encontrar? Em quem nós vamos encontrar o que encontramos em Jesus? E não estamos falando em religião.
Nós estamos falando em espírito e verdade. Quem é que vai nos ensinar tanta bondade? Quem é que vai nos ensinar tanta fé, tanto amor, tanta confiança em Deus, tanta humildade? Nós vamos nos agarrar em quem? Em quem nós vamos agarrar? Vejamos, temos figuras importantes na história da humanidade, sem dúvida, figuras importantes no judaísmo. Tivemos Moisés, tivemos os profetas, tivemos Isaías, Elias, tivemos João Batista, o precursor. Em outras filosofias religiosas, antes de Jesus, tivemos Siddhartha Gautama, Buda, fundador do budismo. Tivemos na Pérsia, atual Irã, está em guerra. Tivemos Zoroastro, o criador do mazdeísmo, o grande profeta Zoroastro. Tivemos na China Lao Tse, Forri, Confúcio. Podemos dizer que tivemos na Grécia grandes vultos no campo da filosofia: Sócrates, Platão, Spinoza. Na Índia, tivemos grandes yogis, grandes iniciados. Krishna, uma obra extraordinária, o Bhagavad Gita. Tivemos, mas conforme Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, todos eles foram enviados do Cristo, mensageiros do Senhor, preparando o advento da Boa Nova, preparando a humanidade para que a humanidade pudesse receber o Evangelho, pudesse receber a Boa Nova. Vieram trazendo luzes espirituais sobre a terra em trevas, iluminando aqui, ali, além, alhures, para que Jesus finalmente pudesse nascer e nos trazer o Evangelho. Mas com todo respeito a esses vultos, a esses grandes vultos, todos eles ainda sujeitos à reencarnação, todos eles ainda sujeitos à evolução, porque guia e modelo para a humanidade está lá na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Apenas Jesus Cristo, guia e modelo de perfeição para toda a humanidade. Todos eles, por maiores tenham sido, os santos da igreja, e muitos de nós reverenciamos: Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo, os espíritas pioneiros que também reverenciamos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carpa Schutel, Batuíra, Amália Franco e tantos outros,
todos eles espíritos maravilhosos que vieram à Terra cumprir tarefas importantes, mas todos eles ainda sujeitos à lei do progresso, porque não atingiram ainda a perfeição e não puderam dizer, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. A minha vontade é a fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Como nos fala irmão José, em Jesus nós tivemos sobre a terra a face do amor de Deus. Porque vejamos que coisa curiosa, que coisa interessante. Antes de Jesus, nós éramos filhos de um pai que não conhecíamos. Nós éramos filhos de um pai que não conhecíamos, não sabíamos quem era. Como seria possível? Como seria possível? Como antes do Espiritismo, como antes de André Luiz, nós não tínhamos qualquer informação mais detalhada sobre o mundo espiritual, que não cansamos de dizer que é vida verdadeira. Como vida verdadeira, se não conhecemos? Não sabemos como é esse mundo espiritual. O mundo espiritual é um termo vago. O mundo espiritual é um termo tão vago quanto o mundo material. Nós ficamos conhecendo algo do mundo espiritual a partir da codificação, a partir de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, de A Gênese, a partir de André Luiz e Emmanuel principalmente, e tantos outros luminares do mundo espiritual contemporâneos de Allan Kardec, alguns deles, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, todos eles nos trazendo algumas revelações, algumas luzes a respeito do mundo espiritual. Mas nós vivíamos dizendo, e ainda vivemos dizendo, é a vida verdadeira. Que vida verdadeira é essa? Que não conhecíamos, não sabíamos quais os caminhos. Que vida verdadeira é essa? Como é essa vida no mundo espiritual, essa vida no além? Esse grande ponto de interrogação sempre persistiu. E nós fomos levando, aceitando a imposição da fé cega. Fomos levando. Mas é como nos diz irmão José, Jesus sobre a terra foi a face de Deus revelada. Não estamos nos referindo à fisionomia. Não estamos nos referindo ao rosto, ao santo sudário. Não estamos nos referindo à fisionomia. Nós estamos nos referindo à face do amor. Foi com Jesus Cristo que nós conhecemos o nosso Pai, porque até então éramos filhos bastardos, espiritualmente. Com mãe, temos mãe, a mãe é a natureza. A mãe é a natureza e o pai. Foi Jesus que pela primeira vez se referiu a Deus como sendo
Pai. E nos mostrou a face de Deus. Como escreveria mais tarde João, Deus é amor. Ponto final. 3 palavras. Nada se acrescenta. Deus é amor. Foi Jesus que nos revelou a face de Deus, com todo respeito a esses grandes luminares da história humana, a esses heróis do pensamento, a esses filósofos, homens e mulheres de grande virtude. Mas para que iremos, Senhor? Se nós abandonarmos Jesus, para quem iremos? Nós iremos peregrinar sobre a terra sem rumo, sem esperança. Sem Jesus, sem esperança. Sem Jesus, sem luz. Sem Jesus, nós não temos no que nos agarrar. Nós não temos no que nos agarrar para que nós sejamos salvos de nós mesmos. Não temos no que nos agarrar. Perguntemos aos materialistas no que eles se agarram. Eles se agarram à matéria. Eles se agarram no túmulo, que é o ponto final para eles. É o ponto final da existência. E por isso, eles não se sentem motivados a serem melhores do que são, a se superarem. E por isso, eles lutam tanto pelo poder encarniçadamente. E por isso, a guerra, a violência, a fome, a destruição, a corrupção. É por isto. Porque muitos falam em Jesus, mas não é suficiente, como ele nos diz. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas não basta dizer Senhor, Senhor. Nós temos que crer em Jesus e tomá-lo para nós como sendo o nosso guia, como sendo o governador espiritual da terra, como sendo o caminho, a verdade e a vida, como sendo a presença de Deus na terra, porque não era Jesus que falava, era Deus que falava através de Jesus. Era o Pai conversando conosco, seus filhos. Foi com Jesus que nós conhecemos o Pai. Qual é o nosso Pai? Então, a resposta à pergunta de Simão Pedro, ela é de uma profundidade extraordinária. Senhor, para quem iremos? Foi como se Pedro tivesse dito a Jesus: se nós formos embora, nós vamos atrás de quem? De Herodes? Nós vamos atrás de quem? De Herodes? Nós vamos atrás de quem? Anás? Caifás? Nós vamos atrás de quem? Dos doutores da lei no Sinédrio? E o Sinédrio se perpetua ao longo dos séculos, né? Para quem iremos? Vamos atrás dos doutores da lei?
Tu tens as palavras de vida eterna. Disse Simão Pedro. É igual no mundo atual. As pessoas às vezes não querem nada com Cristo, não querem nada com o Evangelho. Mas a quem haverão de se apegar na hora da prova? Quando chegar a dor? Quando vier a desencarnação? A quem haverão de se apegar? Quando chegar a desencarnação? Quando chegar a prova? E às vezes nem tanto para nós, mas para os nossos familiares. Os nossos familiares. Sem Jesus Cristo, nós não temos nem a bênção da oração. Nós vamos orar a quem? A quem que nós vamos orar? Aos ditadores? Vamos orar a quem? Aos cientistas? Que só se preocupam com dinheiro e fortunas? Vamos orar a quem? Aos generais? A quem que nós vamos orar? Quem é que vai ter ouvidos para as nossas preces, para as nossas orações? Então, Jesus é uma necessidade. É uma realidade, mas é uma necessidade. O Cristo é uma necessidade espiritual tremenda para a humanidade, porque sem Ele podemos esquecer mundo de regeneração. Muitas pessoas falam em mundo de regeneração como? Sem Jesus Cristo? Não existe. Mundo de regeneração sem o Cristo. Paz sem o Cristo. Paz íntima. Fraternidade. Coisa simples. Como diz o doutor Inácio Ferreira, né? Porque algumas pessoas às vezes rebatem o doutor Inácio Ferreira dizendo que ele humaniza o mundo espiritual. Doutor Inácio diz assim: nós precisamos de humanizar a Terra. Porque será que de fato nós fazemos jus à condição de criaturas humanas diante de tanta coisa que observamos? Vemos, e principalmente, diante de tanta coisa, lamentavelmente, diante de tanta coisa que somos capazes, se formos levados ao limiar da existência, se nós formos levados ao limiar da compreensão, ao limiar do equilíbrio, os Espíritos nos ensinam isto. Porque nós criticamos muito as pessoas, mas será que se estivéssemos ocupando os cargos que ocupam, estaríamos fazendo melhor? Será que estaríamos fazendo melhor? Eu às vezes me surpreendo pensando assim, quando eu vejo algo que me tira do sério, assim, me leva às raias da resistência e da compreensão espiritual que a doutrina nos dá, que a doutrina nos faculta. Um dia, vamos minimizar, né? Um dia pelo menos quebrar uma perna.
Podia pelo menos ter uma fratura exposta. Isso ainda está dentro de nós. Isso ainda, nós não vencemos isso completamente. Eu me recordo que há muitos anos atrás, nós recebemos uma mensagem do Ramiro Gama, muito interessante, porque lá em Uberaba tem uma currutela chamada Peirópolis, a 20 quilômetros de Uberaba. E Peirópolis, que muitos aqui conhecem, Peirópolis é considerada Parque Nacional dos Dinossauros. Lá em Peirópolis tem tanta ossada de dinossauro, e olha que eles já desapareceram há milhões de anos. Tem tanta ossada de dinossauro que dizia o nosso amigo Langerton, é só fazer assim, sai um osso. Aí o Ramiro Gama disse assim: meu filho, o homem velho ainda não está morto dentro de nós, não. É igual ossada de dinossauro. O esqueleto é igual ossada de dinossauro. O homem velho, se fizer assim, ele brota. Eu achei muito interessante a comparação dele. Porque, claro, nós não podemos generalizar. Porque, graças a Deus, temos aqueles que, para nós, são norte, são caminho, são exemplos, não é? Temos aqueles que, e aqui eu presto homenagem à minha mãe, que foi sempre um caminho, sempre um norte, embora quase analfabeta, mal assinando o nome. Temos aqueles que nos dão exemplos extraordinários. Tivemos ainda há pouco Chico Xavier. Falar de Chico Xavier é chover no molhado. Porque Chico Xavier é tudo aquilo que vocês pensam e um pouco mais. É tudo aquilo que vocês já ouviram e muito mais. É tudo aquilo que vocês já leram e muito, muito, muito mais. Tivemos sim, temos, graças a Deus temos. Mas nós ainda temos o cadáver do homem velho, quase a flor da pele. Quase a flor da pele. É por isso que às vezes nós temos reações assim, terríveis, extemporâneas. Nós temos reações agressivas. Por isso é que nós desejamos fratura exposta. Por isso é que nós queremos isto e queremos aquilo. Mas fica a pergunta, a resposta à pergunta de Simão Pedro, para a nossa meditação e para a meditação da humanidade. Porque, infelizmente, muitos leem lá. Aqui Simão Pedro falou. E fica nisso. Senhor, ele perguntou, Jesus não teve resposta. Jesus não teve resposta a dar a ele, não. Jesus ficou calado. Para quem iremos? Você que entrou hoje nesta casa pela primeira vez, para quem você vai?
Para quem você irá? O Sr. João aí no boteco da esquina. Onde é que você vai? Vai lá para a poltrona de sua casa na frente da televisão? Já com seus 70? Pode ir fazendo as contas. 71, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem iremos? É a pergunta que a humanidade deveria responder. Não nós. Deveriam responder a pergunta lá. Senhor, para quem iremos? Não tem para onde ir. Para onde que foram os judeus? Que abandonaram Jesus lá, quando ele falou que era o pão. Quando é que eles foram? Não para lugar nenhum. E até hoje não sabem onde é que estão. Até hoje não sabem onde é que estão. Onde é que eles foram? Onde é que eles foram chorar as pitangas? Onde é que eles foram buscar conforto, consolo? Eu me recordo, quase que encerrando nossas considerações, o Chico era muito engraçado. Todo sábio tem bom humor. Quem não tem bom humor não é sábio. Pode ser inteligente, mas sábio não é não. O Chico tinha um humor fantástico. Um bom humor extraordinário. Às vezes lá o Grupo Espírita da Prece não era maior do que aqui não. O nosso André Luiz não era maior do que isso aqui não. Era mais ou menos desse tamanho. O Grupo Espírita da Prece. E mais, só tinha um banheiro. Aquela multidão toda. Eu às vezes estava no banheiro assim, procurando não pisar. E não achava não, viu? Aquilo ficava lotado. Lá fora, terreno lá fora, como se fosse aqui os fundos do André Luiz. Grande terreno, lotado. Do outro lado do muro, povão. Um dia nós estávamos lá, nós temos um amigo que é aqui de Mirassol, você deve conhecer o Adelino. O Adelino ia sempre a Uberaba. Muito meu amigo, amigo da Márcia, minha esposa, muito amigo. Ele, o Oswaldo Cordeiro, muito amigo. E um dia a multidão estava lá. Aquele povão. E o Chico ficava assim, né? Ele ficava lá armado, com aquela situação toda. Aí virou-se para o Adelino. Falou assim, Adelino, quem chamou esse povo aqui? Ele era engraçado. Ficou com a Adelina assim, aquela cara de espanto. Ô Adelina, quem chamou esse povo aqui? Porque não havia sido, não havia chamado. Aí o Adelino deu uma resposta inspirada também. O Adelino falou assim, é porque eles estão com saudades de Jesus. E de fato, perto de Chico, a gente matava um pouquinho das saudades que a gente tinha de Jesus. Perto dele, a gente se sentia mais perto de Jesus. Perto do Chico. Se sentia mais perto do Cristo. Ele não sabia disso, não. Mas era assim que a gente sentia. Perto dele,
a gente se sentia mais perto do que é espiritual. Perto dele a gente sentia uma vontade danada de ser melhor. Pena que quando sair da porta para fora, o dinossauro velho voltar. Quando a gente saía da porta para fora, a ossada bordava. Mas perto dele, a gente sentia uma vontade de ser bom. Nunca mais vou mentir. Saia da porta, já saí mentindo. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. De hoje em diante a minha vida vai ser diferente. Ai, minha vida vai ser diferente. Alguns conseguiram alguma mudança, sim, né? Conseguiam sim alguma mudança comportamental, alguma mudança de vida, né? Inspirados na presença do Chico, né? Mas na presença de Chico Xavier, a gente sentia algo da presença do Cristo, da presença de Jesus. Quando ele ia lá no Abacateiro, no sábado à tarde, sentava lá no meio da pobreza, aqueles cachorros latindo, aquela coisa toda, aquele homem de terno, de paletó, pisando na barra da calça e tudo mais, cheio de caneta no bolso, as tintas vazando tudo assim, as tintas vazando tudo no bolso do paletó, e ele sentado lá, que coisa, eu olhava para mim, isso não existe não. Olhava para ele, possível, uma coisa dessa. E sorrindo sempre, alegre, feliz. Que Jesus possa nos abençoar. Mas eu gostaria que os materialistas, os céticos, os incrédulos, respondessem a Simão Pedro, a mim não. Respondessem a Simão Pedro no Evangelho: Senhor, para quem iremos? Para a cova, né? Para a cova, para o nada, onde todos os amores fenecem. Tudo encontra o seu ponto final, sem sentido nenhum a vida. Porque se a morte é o fim, eu ouso dizer, a vida não tem sentido. Muita paz, muita alegria a todos. E que nós possamos continuar firmes com as nossas convicções. Embora muitas vezes vacilando, caindo, tropeçando, mancando. Vamos seguir adiante. Como dizia o Chico, um dia o Chico, eu olhei o Chico, ele estava se aproximando da mesa. Ele demorou meia hora para chegar lá na mesa, escorando assim, na mesa. Quando ele passou por mim pela massa, ele soltou aquela gargalhada. A vida toda eu tive que cuidar do corpo. Agora estou tendo que cuidar do esqueleto. Muita paz a todos. Muito obrigada. Com muita alegria, né? Todos nós tivemos esse banquete espiritual, né? Essas palavras profundas do Marcelo que tocou a nossa alma. Falando sobre Jesus, falando sobre nós, né?
também agradecer o Divaldinho, né? E o Luiz Antônio, que graças a eles, né? Está certo aqui conosco. Então, muito obrigada. E vamos agora à prece. Então vamos nesse momento, todos nós, agradecidos que estamos por estar aqui nessa noite bendita, essa noite abençoada. Que nosso Mestre Jesus, com toda a sua luz, com todo o seu amor, envolva cada um de nós. Envolva todos os nossos corações, os nossos sonhos, a nossa ânsia de melhorar, a ânsia que cada um de nós trazemos de sermos melhores a cada dia. Que os nossos anjos guardiães e os benfeitores desta casa bendita receba a nossa gratidão por estar conosco, por caminharem conosco, por auxiliar cada um de nós. Que cada um de nós receba os fluidos necessários para continuar a sua luta. Todos nós trazemos lutas íntimas. Todos nós trazemos a nossa lágrima secreta, mas Jesus sabe. Todos os benfeitores que nos acompanham, desde o nosso nascimento, nesta reencarnação, sabem das nossas angústias. Mas com a fé que temos em Deus e nessas verdades infinitas, o Espiritismo nos trouxe, essas realidades espirituais, podemos sentir o nosso fardo mais leve, pois sabemos que temos mãos amigas, sempre a nos auxiliar, quando estamos dispostos a melhorar. Elevando a fonte infinita de Deus nosso, a prece que nosso Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe entregue a tantas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Vou sentar, se alguém quiser. Então, os livros estão lá no fundo, lá na mesa, tá? Quem já adquiriu, se quiser trazer para ajudar a